Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Sua Monitoria e nós vamos dar continuidade ao módulo de imunologia. Hoje a gente vai falar sobre a imunidade inata, os seus conceitos gerais, quais são os receptores presentes nessa imunidade e também vamos estudar um pouco sobre as citocinas, né? Uma coisa importante é que nós vamos usar como referência o livro de imunologia básica, que é o ABAS, tá? A gente vai usar a referência de 2019 e de 2021. Então vamos lá para os conceitos básicos. Primeiro é entender o que é essa imunidade inata. A imunidade inata é a primeira etapa, né, essencial na defesa do hospedeiro contra as infecções e ela vai atacar os micro-organismos com eficiência e vai ser capaz de controlar e até mesmo erradicar infecções. Além disso, essa imunidade também ela vai ter uma participação chave na depuração de tecidos mortos e também na inicialização do reparo tecidual. Então, a gente vai ver que ela trabalha tanto erradicando infecções quanto fazendo o reparo tecidual de tecidos lesados, que muitas vezes vai ser até mesmo por conta da inflamação. Então, a gente vai começar falando o que são citocinas, interleucinas e interferons. Por que a gente vai começar com isso? Porque a gente vai ver ao longo de todo o estudo da imunidade inata esses conceitos sendo repetidos. Mas no final, né, do estudo é que a gente vai conseguir realmente relacionar essas citocinas com a imunidade, com o sistema imuninato. Então, mas vamos lá, vamos conhecer elas primeiro, né? Conhecer esses conceitos. O que é uma citocina? São proteínas produzidas e secretadas, né? Secretadas por diferentes tipos celulares e que vão estar se relacionando ali com as reações inflamatórias e imunes. Então, a gente vai ver que as citocinas formam uma espécie de comunicação. Uma coisa importante que da gente lembrar é que quando vai acontecer alguma coisa no nosso organismo, acontece uma sinalização. A gente tem sinalização do tipo elétrica, né? A gente tem sinalização nervosa, a gente tem sinalização química. E as citocinas, elas vão participar de um tipo de sinalização, né? Que a gente relaciona com a sinalização química. Então, são proteínas que vão estar sendo produzidas por diferentes tipos de células e que vão mediar, né? Estão presentes ali nas reações inflamatórias. Então, são um tipo de comunicação apresentada por essas células de defesa. E aí, o que são as interleucinas, né? A gente vai ver que são citocinas numeradas. Então, vão ser citocinas molecularmente definidas e nomeadas com um sufixo numérico. Eu não sei porque eu escrevi sufoco, mas é um sufoco da imunologia mesmo. Mas é um sufixo numérico. Então, a gente vai ver IL4, IL6, IL14, IL15, IL23. Então, vão ser citocinas que vão ser numeradas com sufixo numérico. É isso que é uma interleucina. E quando eu falo de interferon, o que eu estou falando? Interferon vai ser um grupo de citocinas que vão ter uma certa capacidade. Qual é essa capacidade? Interferir nas infecções virais. Então, nós vamos ter 3 tipos de interferon presentes aqui. Os interferons do tipo 1, que são os alfa e beta, que vão estar atuando principalmente na replicação viral, né, para prevenir essa replicação. E o interferon do tipo gama, que é muito falado aqui no estudo da imunidade inata, porque ele vai ativar os macrófagos e vai ativar outras células desse sistema de defesa, né? Então, vamos lá. Falando agora do sistema imuninato, já conhecendo um pouquinho de alguns conceitos, a gente vai falar que o sistema imuninato ele vai participar de 2 tipos de reações. Uma reação do tipo inflamação e outra reação do tipo de defesa antiviral. A inflamação consiste no acúmulo e na ativação de leucócitos e proteínas plasmáticas que vão sair ali da corrente sanguínea e vão até o local da infecção ou da lesão tecidual. Já a defesa antiviral, ela vai ser mediada principalmente pelas células NK. Lembra que a gente falou lá no primeiro vídeo que são as células matadoras profissionais?
E vão ser também relacionadas e estimuladas por citocinas chamadas de interferon do tipo 1, que a gente acabou de falar. Então, a gente vai ter esses dois tipos principais de reação, que a gente vai ver mais na frente como eles se dão, tá? Outra coisa importante para a gente saber do sistema imuninato é que ele vai ter um mecanismo de reconhecimento de padrões. Se você assistiu a primeira aula, você já sabe o que é um pump e o que é um dump, tá? Então, a gente vai ver que a resposta imunidade, ela vai reconhecer e vai responder a um número limitado de moléculas microbianas. Então, ela vai reconhecer, por exemplo, lá na bactéria gram-negativa, o LPS vai dizer, essa é uma bactéria exógena que não faz parte do micro-organismo, e ela vai responder essa bactéria com uma determinada resposta imunológica. Lembrando que a resposta do sistema imuninato é imediato, é rápido e ela não é específica como a resposta adaptativa. Então a gente volta aqui para esse quadrinho que foi apresentado lá na primeira aula para lembrar o que são PAMPs, padrões moleculares associados a patógeno. É o que o patógeno vai ter em sua estrutura que vai mostrar para o organismo que ele não faz parte do próprio organismo, que é uma coisa exógena, que é uma infecção que está se aproximando ali. Então a gente tem aqui um exemplo claro, né, que os mecanismos da imunidade inata vai reconhecer. Então na célula gram-positiva a gente vai ter os ácidos lipoproteicos, né, presentes lá na membrana, e a gente na gram-negativa a gente vai ter o LPS que vai estar presente também nessa parede celular, que vão ser o que vai ser apresentado como vão ser reconhecidos na verdade como padrões moleculares associados a esses patógenos. Esse sistema ele também vai reconhecer moléculas que são liberadas das duas células, ou das células danificadas ou necróticas, que são os DAMPs, que a gente também já estudou. Esse sinal ele serve para eliminar as células danificadas e para iniciar o processo de reparação tecidual. Então a gente já falou sobre os DAMPs, mas a gente vai lembrar que são padrões moleculares associados ao dano e vão ser produzidos de forma endógena, principalmente porque é produzido por células próprias que estão danificadas ou em processo de morte. Em condições normais, o sistema imuninato ele não vai reagir contra o seu próprio hospedeiro. Por que ele não reage contra o seu próprio hospedeiro em situações normais? Aqui a gente não está falando de uma doença autoimune, né? A gente está falando em um indivíduo saudável. Por que ele não vai agir? Porque ele tem a incapacidade de se dar por conta da essa incapacidade vai se dar por conta da especificidade inerente para estruturas microbianas ou sinais de dano. Então, se determinada célula saudável lá, ela não está apresentando o PAMP, ela não está apresentando o DAMP, não tem por que o meu sistema imune destruir essa célula. Na verdade, essa célula vai ficar lá quietinha, saudável. Por quê? Porque o sistema imuninato não vai reconhecer nada de estranho nela, a não ser que ela seja um micro-organismo de fora que vai apresentar um PAMP, ou ela esteja danificada que vai apresentar um DAMP. Fora isso, em situações normais, o meu sistema imuninato não vai reagir contra o seu próprio hospedeiro, tá? Contra o hospedeiro. E aqui a gente tem um quadrinho lá do ABAS que vai dizer exatamente isso, ó. Que a gente vai ter uma especificidade, a gente vai ter os receptores que a gente vai falar mais na frente, e micro-organismos diferentes que vão apresentar os seus PAMPs e vão ser aqui reconhecidos pelo sistema imuninato. E aí a gente vai falar sobre os receptores agora abaixo, né? Que a gente vai ter os receptores do tipo TOL, a gente vai ver o receptor do tipo NOD, a gente vai ter o receptor do tipo RIC. E a gente vai falar deles. Então, esse sistema imune não vai reconhecer uma célula que não tem PAMP, que não tem DAMP, como uma célula que precisa ser combatida. Não, porque se ela não apresenta nenhum padrão molecular, ela não é estranha e ela não está danificada. Então, ele não vai reagir contra ela em situações normais.
Então, como é que acontece a resposta inata? Primeiro, vai acontecer da entrada desse micro-organismo, ele vai romper a barreira física, né? Então, o epitélio da pele e sistemas gastrointestinais e respiratórios. Então, a primeira parte da resposta inata vai acontecer lá nos portais de entrada, que a gente vai ter barreira física, moléculas antimicrobianas e células linfóides presentes nessas barreiras, que vai impedir que esse micro-organismo ultrapasse. Mas quando ele ultrapassa, né, e ele chega lá ao tecido, eu vou ter a segunda parte da minha resposta inata, que vai ser quando os micro-organismos rompem o epitélio e são detectados por macrófago residente naquele tecido, células dendríticas e outras células que estão lá, de sentinela. Então, quando isso acontece, eu vou dar início ao meu processo inflamatório, que vai ser mediado por citocinas. Lembrando que citocinas são proteínas que vão participar da reação inflamatória. Então, quando inicia esse processo inflamatório, né, sinalizado pela sinalização química de citocinas, a gente vai ter a fagocitose e a eliminação das células danificadas. E o terceiro ponto que vai acontecer é que vai começar a ter uma ação lá no sangue também, que é a ação das proteínas plasmáticas, né, que vão incluir o sistema complemento. Inclusive, a gente vai ter uma aula só sobre o sistema complemento, porque é um sistema grande que precisa de certa atenção e é importantíssimo na ponte entre o sistema imuninato e adaptativo. Então, essas proteínas também presentes no plasma sanguíneo, elas vão reagir com o micro-organismo e vão garantir também a sua destruição. Então, a gente tem 3 pontos aí. Uma coisa interessante que a gente sempre vai ver quando a gente está estudando aqui a resposta imuninata é que os vírus, eles vão ter geralmente uma reação especial, né? Os vírus, eles são inteligentíssimos, como diz uma professora nossa. Então, a gente vai ter um tipo de reação que é especial. Então, na reação contra vírus, aqui na minha resposta inata, eu vou ter a produção de interferons em células infectadas que vão inibir a infecção de outras células e a morte das células danificadas pelas células NK. Então, a gente falou lá que as NK vão ser as matadoras especializadas nisso, né? E que elas vão, a gente vê agora que ela vai estar envolvida na morte especial dos vírus, né? Como é que acontece o reconhecimento pelo sistema imuninato? Onde vai estar? O que vai acontecer para que eu possa reconhecer que esse patógeno ele é exógeno, ele é infeccioso e ele vai causar mal para o meu organismo, para que eu possa me defender dele? Então, a gente vai ter alguns receptores de reconhecimento de padrões. Lembra que a gente falou que a gente tem o PAMP e o DAMP, que são padrões apresentados? A gente também vai ter receptores que são receptores de reconhecimento padrão. Então, a gente vai ter proteínas e peptídeos que vão ser secretados e circulantes, que vão reconhecer esses padrões moleculares, né? Além disso, a gente vai ter os receptores transmembranales, ou seja, que vão estar presentes ali na membrana plasmáticas, e intracelulares de transdução de sinal, que também vão reconhecer esses patógenos, né? Então, o que é o PRR, né, que é o receptor de reconhecimento de padrão? São proteínas do sistema imunológico inato, presentes em células como macrófagos e dendríticas e células dendríticas, que vão identificar moléculas comuns a patógenos, que são os PAMPs, que a gente já falou. Ou então vão reconhecer os DAMPs, que são liberados por células danificadas. Vão agir como sensores, então vão reconhecer, opa, tem um micro-organismo estranho aqui, e vão desencadear o processo inflamatório e a resposta antimicrobiana para tentar conter essa infecção, tá? E aí a gente vai ter alguns tipos de receptores. Um dos mais falados, um dos mais atuais descobertos é o receptor do tipo TOL, que é o TLR. São receptores de reconhecimento padrão do sistema imune e que são expressos
tanto na superfície da célula quanto nos endossomos de muitos tipos celulares. Então, a gente vai ter lá a presença, olha só aqui na imagem, desses receptores do tipo TOL. Eles vão estar lá na membrana e eles vão estar também no endossomo. O que é o endossomo? Vamos relembrar lá de biologia celular? O endossomo é uma organela membranosa essencial para o tráfego intracelular de células eucarióticas, atuando como compartimento de triagem na via endocítica celular. Então, quando esse micro-organismo ele é, por exemplo, fagocitado, né? A gente pode dar a presença desses receptores nesse endossomo, que vai reconhecer como exógeno, né? E vai dizer, olha, tem alguma coisa errada aí. Se você observar aqui na imagem, a gente vai ver que os receptores do tipo TOL, que são esses que fazem essa, como se fosse uma trancinha aqui, a gente vai ver que eles vão reconhecer exatamente os pumps. Olha aqui, ó, DCS, RNA, ssRNA, ssRNA e CpG-DNA. Aonde que eu vou ver isso? Vamos voltar lá, ó. Eu vou ver aqui no pump. ssRNA é um pump relacionado a vírus. dsRNA relacionado a vírus. CpG relacionado a vírus e a bactéria. Então, lá nas minhas células, né, as células que estão lá presentes, eu vou ter receptores que na hora que ver esses padrões moleculares vão dizer, olha, dá início à resposta imune, porque tem algo estranho aqui. Tem uma molécula que não era para estar aqui, tá? Então, a gente vai ter os receptores do tipo TOL. Outro receptor assim, falando um pouquinho ainda sobre o receptor do tipo TOL, ele é especialista em reconhecer diferentes componentes dos micro-organismos. Então, a gente vai ver que o TLR2 vai reconhecer vários lipoglicanos bacterianos, o TLR378, específico para ácidos nucleicos virais, o TLR4, específico para o LPS, que é o da gram-negativa, TLR5 vai ser específico para a flagelina das bactérias, e o TLR9 que vai ser para os CpG, né, não metilados. Então, a gente vai ver que os sinais ligados pela ligação dos receptores TOL vão ativar fatores de transcrição que vai codificar e vai estimular a resposta inflamatória. Aqui eu até coloquei o quadro novamente para a gente ver que cada receptor desse vai se ligar ao pump e vai dizer, olha, chegou alguém que não é desse organismo, vamos começar a resposta imunizada, tá? A gente tem ainda outros tipos de receptores, dois na verdade, que a gente vai falar, que é o receptor do tipo NOD e o receptor do tipo RIG. O receptor NOD, que também é chamado de NOD-like receptor, que é o NLR, são aqueles da família dos citosólicos. Quando eu falo de citosólicos, vão ser aqueles presentes no citosol das células. E eles também vão perceber pump e dump citoplasmático que está lá no citosol. Lembrando que o TOL vai reconhecer na superfície, na membrana e dentro do endossomo. E o NOD vai reconhecer lá no citosol essas moléculas também de pump e dump. E vai dar início à inflamação. O receptor do tipo RIG, que é o mais específico, né, o RLR, são aqueles receptores que também estão presentes no citosol, mas que vão reconhecer principalmente o DNA viral e vai produzir interferon do tipo 1, que vai ativar os macrófagos, ou que vai ativar a resposta viral. Lembra disso? Então, a gente sempre está falando de interferon do tipo 1 e relacionando ele com o vírus, né? Então, a gente presta atenção nesses padrões que vão se repetir, tá? Então, a gente vai ter um receptor do tipo RIG, que vai ser especialista em DNA viral. E a gente vai ter o do NOD, que vai estar no citosol, e o TOL, que vai estar presente na superfície da membrana e dentro do endossomo. E aí, quando a gente fala de receptor do tipo NOD, a gente vai ter dois conceitos importantes, que é o inflamação e a piroptose. Calma que a gente vai explicar isso. Quando eu falo de inflamação,
inflamação, eu estou falando de um complexo multiproteico do sistema imune inato que funciona como um sensor intracelular de perigo. Então, ele vai ser ativado quando a célula reconhece o pump ou dump e ele vai falar, olha, entrou micro-organismos aqui que não faz parte. Então, ele vai ser um sensor intracelular. Lembra que a gente falou que o do tipo NOD é o NLR? Então, a gente vai ver que o NLRP3, inflamação, que é o principal aqui, que forma inflamação, quando ele é ativado em células como macrófagos e células dendríticas, ele vai produzir ativação de caspases do tipo 1. O que vai acontecer? Reconhecer, o sensor tá lá no citosol, ele vai reconhecer que entrou uma célula que não faz parte e que está causando um perigo aqui para o meu sistema, né? Ele vai formar uma inflamação, que é essa estrutura aqui, e vai começar a estimular caspases pró-inflamatórios. Então, ele vai começar a produzir citocinas pró-inflamatórias, fazendo com que haja um processo inflamatório tão grande que a gente vai chamar de inflamação aguda. E aí, quando tem essa inflamação, isso pode desencadear o que eu chamo de piroptose, que vai ser um tipo de morte celular programada altamente inflamatória. Então, eu reconheço aquela célula através do NLRP3, eu reconheço que ela não faz parte do organismo, eu começo uma reação inflamatória que vai dar origem à inflamação aguda, e quando isso não é controlado, eu tenho a piroptose, que vai ser a morte celular programada, que é altamente inflamatório. Então, tem uma coisa que vai ser muito perigosa nessa piroptose, né? Porque ela é diferente da apoptose, que a gente já estudou lá em biologia celular, que a apoptose não vai gerar inflamação, logo a gente não vai ter, vai ser silenciosa do ponto de vista inflamatório. A piroptose, ela atua como um mecanismo de defesa para eliminar nichos de replicação intracelular, mas ela vai contribuir de forma que a ativação exacerbada dela possa ser associada a doenças inflamatórias e também a sepse. Então, a piroptose ela é importante, mas quando essa ativação ela é exacerbada, a gente vai ter um risco muito grande para doenças inflamatórias e sepse. Então, a gente viu que nós temos receptores de membrana, citosólicos e dentro do endossomo, que vão reconhecer esses pumps e vão fazer a sinalização e dizer, olha, precisa dar início à inflamação. Mas a gente vai ter, né, um tipo específico, que é o NLRP3, que vai formar um inflamassomo, que é um complexo, e esse complexo, essa estrutura vai gerar caspases e citocinas pró-inflamatórias que vão fazer uma inflamação muito grande, uma inflamação aguda, e essa inflamação pode gerar piroptose, uma morte com um processo inflamatório muito grande, que pode causar umas doenças inflamatórias ou a sepse do indivíduo. Então, quais são os componentes da imunidade inata, né? A gente vai ter as barreiras epiteliais, a gente vai ter os fagócitos e as células fagocíticas. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema complemento só apresentando ele, porque depois precisa de uma aula específica para ele. E a gente vai falar das citocinas também, que fazem parte da resposta imune inata. A gente já falou um pouco lá no primeiro vídeo sobre o que são as barreiras epiteliais. As barreiras epiteliais vão representar a primeira linha de defesa física contra a invasão de um patógeno. Então, a gente vai ter a pele com a queratina, vai ter as mucosas com a mucina, né, que vão impedir mecanicamente a penetração de micro-organismos. Já as mucosas do trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário vão apresentar mecanismos adicionais de defesa. Então, o primeiro mecanismo de defesa é o muco, né? A gente viu lá nas vias aéreas, lá, no estudo lá da histologia das vias aéreas, você viu que lá tem a presença de células caliciformes, que produzem um muco. Esse muco também serve como uma barreira epitelial para adesão de micro-organismos.
Outro tipo celular, outro tipo de mecanismo é a acidez gástrica. Então a gente tem um efeito microbicida direto, exatamente porque a acidez gástrica vai matar muitos micro-organismos, né? Aí a gente tem uma coisa importante nas barreiras físicas, né? Que as superfícies epiteliais, elas vão produzir um tipo de antimicrobiano natural, que são chamados de peptídeos antimicrobianos, que a gente vai conhecer principalmente a defensina e a catelexidina. A defensina e a catelexidina, elas são peptídeos catiônicos essenciais da imunidade inata, que vão agir como antibióticos naturais, produzidos por células epiteliais e neutrófilos. Como elas vão agir? Elas vão agir de forma a produzir uma toxicidade direta aos micro-organismos e vão ativar células envolvidas na resposta inflamatória. Isso é a defensina, né? A defensina, ela vai ativar essas células envolvidas na resposta inflamatória e vai inserir e desorganizar as funções das membranas microbianas. Então, ela vai já dizer, olha, tem alguém querendo entrar, se prepare, eu tô aqui na barreira, eu sou um antibiótico natural, mas tem alguém querendo entrar. Então, ela vai desencadear a resposta inflamatória. Ela vai desencadear no sentido de vai ativar as células que estão envolvidas nessa resposta. E a catelexidina, ela também vai ser um mecanismo de toxicidade direta a micro-organismos e ela vai ativar a resposta de leucócitos e de outros tipos celulares com a mesma função, tá? Então, agora a gente começa a falar um pouco sobre as células fagocíticas e a gente vai ter dois tipos de fagócitos circulantes, que é o neutrófilo e o monócito, tá? São células sanguíneas que são enviadas para o local da infecção, onde elas vão reconhecer e ingerir um micro-organismo para que esse seja destruído. Então, a gente vai ver que eles são fagócitos, né? Fazem o processo de injeção do micro-organismo e lá dentro ela vai se juntar o fagossomo, né, que é onde está o micro-organismo, com o lisossomo, formando o fagolisossomo e destruindo essa célula, esse patógeno, né? A primeira célula que a gente vai tratar é o neutrófilo. Quando eu falo de neutrófilo, é bom você ter assistido a primeira aula, a gente já falou coisas principais sobre o neutrófilo e aqui a gente vai focar em informações novas, né? Então, os neutrófilos vão... a sua produção ela é estimulada por citocinas, que é o CSF, né, o fator estimulante de colônia, que são produzidos por muitos tipos de celulares em resposta à infecção. Então, esse CSF vai atuar lá na medula óssea, estimulando a proliferação e o amadurecimento dos precursores dos linfócitos. E aí a gente vai ter a produção de mais neutrófilos para ajudar na resposta imune. Então, o neutrófilo é o primeiro a chegar no local da infecção. Ele também é o principal na inflamação aguda, né? Ele faz a fagocitose dos micro-organismos e ele também faz a depuração de detritos celulares no caso de morte celular, né? Mas tem uma coisa, assim como eles são os primeiros a chegar, eles vão morrer muito rápido. Por isso, eles não vão oferecer uma defesa prolongada. Então, eles vão ser o primeiro a chegar, mas vão ser o primeiro a morrer. A outra célula fagocítica que a gente fala são os monócitos. Então, os monócitos, quando eles vão entrar no tecido, eles vão se diferenciar em macrófagos, porque esses dois eles vão representar dois estágios de uma mesma linhagem celular, que é o sistema fagocitário mononuclear. Então, pode aparecer na prova de outra forma, né? O sistema fagocitário mononuclear, de quem que eu estou falando? De monócito e macrófago, que são dois tipos celulares em que o monócito se diferencia em macrófago e eles representam a mesma linhagem celular, tá? Então, os macrófagos, eles, ao contrário dos neutrófilos, vão sobreviver por longos períodos. Eles também vão produzir citocinas que vão iniciar e vão regular a inflamação. Eles destroem micro-organismos e vão limpar tecidos mortos. Inclusive, isso vai ser uma função muito importante do macrófago, que é fazer a limpeza, né? A depuração dos tecidos mortos. E ele também vai fazer uma atividade fagocítica, ou seja, vai fagocitar o patógeno.
Essa atividade fagocítica ela é mediada por receptores de superfície, que um exemplo que a gente trouxe aqui é os receptores do tipo mannose, tá? Receptores de mannose. Então a gente vê que esses macrófagos, o Abbas vai dizer, né, que eles podem ser classificados de duas formas. Quanto à localização, que foi aquilo que eu falei na primeira aula, que a gente vai ter macrófagos do tipo residente e do tipo circulante. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a classificação quanto à ativação, que a gente pode ter M1 e M2. Macrófago do tipo M1 se trata da ativação clássica de macrófagos, em que vai ser induzida por sinais imunológicos inatos. Vai ser lá pelo receptor do tipo TOL, né, que é o TLR, ou pela citocina interferon gama, que a gente viu lá no começo, que ela é responsável pela ativação de macrófagos. Esses macrófagos M1, eles vão estar principalmente envolvidos na destruição de micróbios e na ativação da inflamação. Enquanto o M2, que é outro tipo de ativação, que vai ser a ativação alternativa, ela ocorre na ausência de sinais fortes. Então, assim, não vai ter um sinal muito forte lá do receptor TOL. Não está dizendo que está tendo um organismo ali. Geralmente, ela vai ser mediada pelas citocinas IL-4 e IL-13 e vai atuar na reparação tecidual e no controle da inflamação. Então, eu não estou tendo ali que está tendo, eu não estou tendo uma sinalização de uma resposta de um patógeno ali encostando no meu receptor, mas eu tô tendo uma sinalização do tipo para começar a reparação tecidual e para controlar a inflamação, para que essa inflamação não se torne uma inflamação que vai ter perda de função, que a gente estuda lá na patologia. Outras células presentes vai ser as células dendríticas, que a gente já falou lá na primeira aula, né, que vai produzir numerosas citocinas que vão iniciar a inflamação e estimula a resposta imune adquirida. Vai ser uma ponte importante entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Os mastócitos também, que são pouco falados, mas é um tipo celular que vai conter glânulos, né, de aminas, histamina, que vai causar vasodilatação. Ela vai sintetizar os mediadores lipídicos da inflamação, então a prostaglandina e o TNF, que é o fator tumoral, tá? E as células natural killer, que vão reconhecer as células infectadas e vai fazer o quê? Vai destruir, porque lembrem que as células NK são as principais matadoras, tá? Então ela vai causar destruição celular, vai produzir citocina do tipo IFN gama, que ativa os macrófagos. Interferon, então uma coisa que a gente já aprendeu lá desde o início, interferon do tipo gama, anota aí, é um tipo de citocina, grupo de citocina que vai ativar macrófago. A gente fala também um pouquinho sobre o sistema complemento, mas vai ter uma aula só sobre isso. Então, o sistema complemento se trata de uma coleção de proteínas que estão presentes lá no nosso sangue, né, na circulação sanguínea, são ligados à membrana plasmática e são importantes de defesa contra micro-organismos. Muitas proteínas desse sistema podem ser consideradas enzimas proteolíticas. E quando eu falo de enzimas proteolíticas, são aquelas que vão quebrar proteínas. Ela vai possuir 3 vias de ativação, e a gente vai falar lindamente disso numa aula de sistema complemento, que vai ser a via clássica, né, que vai ligar o sistema imuninato ao sistema adaptativo e vai ter como gatilho o imunocomplexo, que a gente já sabe que é porque a gente assistiu a primeira aula e sabe que imunocomplexo é a junção de antígeno e anticorpo. A gente vai ter a via da lectina, que vai ter como gatilho os PAMPs, né, e liga-se a mannose ou fucose. E a gente vai ter a via alternativa, que na presença desse C3b, que a gente vai falar lá nessa aula, ela vai fazer o que a gente chama de hidrólise espontânea. E por último, a gente vai falar sobre as citocinas, que são importantíssimas na resposta imunidade. Em resposta aos patógenos, as células dendríticas, macrófagos e outras células vão secretar citocinas, que são intermediárias em muitas reações celulares da imunidade inata. Então, eu vou ter
novamente aqueles conceitos que a gente apresentou no início. O que é uma citocina? Proteínas produzidas e secretadas por diferentes tipos celulares que vão estar presentes nas reações inflamatórias e vão fazer o quê? A comunicação. Citocina, interleucina, interferon são os comunicadores, são os jornalistas. Eu preciso entender que eles vão fazer a comunicação nessa resposta imune. A interleucina são as mesmas citocinas, só que agora com sufixo numérico. E o interferon são um grupo de citocinas que vão formar interferon do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. Alfa e beta, que é o tipo 1, né, vai prevenir a replicação viral. E interferon do tipo gama vai ativar macrófagos e outros tipos celulares. Então, a gente já falou isso várias vezes e você não vai esquecer que interferon do tipo gama ativa macrófago. E aí, as citocinas, elas são produzidas em pequenas quantidades em resposta ao estímulo externo. E elas vão se ligar a receptores de alta afinidade nas células-alvo. Elas podem agir de forma autócrina, parácrina ou endócrina. Quando elas vão agir na célula que produziu, por exemplo, o macrófago produziu uma citocina e ela age dentro do macrófago, eu chamo essa ação de ação autócrina. Quando ela age em células que estão ali próximas a esse que a produziu, eu vou chamar de ação parácrina. Mas existem momentos em que são produzidas citocinas a mais do que aquilo que eu precisava. Então, eu vou ter essas citocinas atuando em locais distantes de onde foi secretado. É quando eu tenho a ação endócrina, como se fosse um hormônio mesmo dessas citocinas. E aí a gente vai ver que não são todas as citocinas que vão estar envolvidas aí na resposta imune inata, mas a gente vai ter algumas que são específicas. A gente vai ter o TNF, que é o fator de necrose tumoral, né? E aqui, se você ler, isso aqui é uma imagem tirada do Abas, e ele vai dizer assim, ó, que esse nome se originou de uma experiência que demonstrou que uma citocina induzida pelo LPS, que é lá da bactéria gram-negativa, né, destruía tumores em ratos. Então, ela está falando que essa citocina é um fator de necrose tumoral, por isso que ficou esse nome. A gente sabe que atualmente esse efeito resulta da trombose dos vasos sanguíneos do tumor induzida pelo TNF, que é uma forma exagerada de uma reação que ocorre na inflamação. Então, a gente vai ter o fator de necrose tumoral, a principal fonte é as macrófagos e células T, e os principais ativos vai ser nas células endoteliais, nos neutrófilos, pode causar febre. A gente vai ter que no fígado ela vai causar síntese de proteína de fase aguda, nos músculos, gorduras, ela vai gerar catabolismo e muitos tipos celulares ela vai causar apoptose. Outro tipo de citocina é a interleucina 1, a gente fala muito dela, IL-1, que vai ser produzida por macrófagos, células endoteliais e algumas células epiteliais. Ela vai fazer a ativação da inflamação e da coagulação. E a gente vai ver também que no fígado ela faz síntese de proteína da fase aguda, mas o que é principal aqui é que ela vai ativar a inflamação e a coagulação. A gente tem também as quimiocinas, que vai ser um aumento da atividade da integrina e vai fazer quimiotaxia, que é como se fosse atrair de forma química, sabe? E a gente vai ter a ativação desses leucócitos também. A interleucina 12, né, que é das células dendríticas, que vai produzir interferon do tipo gama e vai aumentar atividades citotóxicas, né? E a gente vai ter interferon do tipo gama, que a gente já falou. Qual é a principal função do interferon do tipo gama? É ativação de macrófagos e estimulação de algumas respostas de anticorpo, porque a gente não fala aqui na imunidade inata. Então, a gente fala que a principal função da imunidade inata do interferon do tipo gama é ativação de macrófagos. A gente vai ter IFN do tipo 1, né? Que é o interferon do tipo 1, que é o alfa e o beta, que a gente já viu, que vai estar ligado a vírus. A interleucina 10, 6 e 15, 18, que também vão atuar nessa ativação, né? Cada uma com as suas funções. A interleucina 15 aqui, por exemplo, ela vai
nas células NK fazer a proliferação. E a gente tem o TGF-beta, que aqui eu vou, como são mais diferentes, esses eu vou trazer aqui o que ele é, né? A gente vai ver que o fator transformante de crescimento, que é esse TGF-beta, são citocinas da imunidade inata e adaptativa. Então, elas são tão presentes aqui quanto na resposta imune adaptativa, e ela vai ajudar na inibição da inflamação. Lembrando que essa inflamação ela precisa começar, mas ela precisa terminar, e ela não pode terminar em piroptose, senão eu vou ter uma doença inflamatória. Aí, para finalizar, a gente fala que a inflamação, né? A inflamação é uma reação tecidual que rapidamente envia mediadores de defesa para o hospedeiro, células e proteínas circulantes. Então, sai da circulação sanguínea e vai para o tecido para fazer o processo inflamatório, que é a saída das células de defesa da circulação sanguínea para o tecido. Então, a gente vê aqui, vendo as células de defesa, elas vão sair, né? O monócito vai se diferenciar em macrófago e a gente vai ter a resposta inflamatória. Aqui também vai falar sobre o processo de migração dessas células, né? Que não acontece de forma tão inespecífica, no sentido de que ela vai ser mediada aqui, ó. Pra gente ver, a gente vai ter várias proteínas aqui que vão ser ligadas para acontecer a adesão dessa célula, né? E a rolagem dessa célula até que ela consegue sair do capilar sanguíneo em direção ao tecido. E a gente vai ter também, lembrando aqui que a fagocitose e a destruição acontece por meio de um endossomo, né? Um fagossomo, na verdade, que vai ser quando fagocita, que vai se ligar a um lisossomo e vai destruir. E nesse processo de destruição, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a liberação de óxido nítrico e de espécies reativas de oxigênio, que são aí que tem causado um estudo muito grande, principalmente em relação ao envelhecimento. Então, a gente vê que o óxido nítrico e as espécies reativas de oxigênio vão ser aí como eu posso dizer, o resultado desse processo de fagocitose. Para finalizar, mais uma vez, eu trago um versículo que vai dizer assim: não fui eu que ordenei a vocês, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Está lá em Josué, capítulo 1, e essa é a versão NVI. E eu deixo esse versículo para a sua semana. Espero que esse assunto te ajude de alguma forma, e uma boa semana. Até mais!